Essa história segue a vida de um homem rico e desumilde que menospreza o trabalhador comum. Nesse vídeo vocês vão ver o famoso Ninomiya Kinji sendo enviado para outro mundo. Lá, ele terá que viver a vida de um trabalhador comum e sentir na pele o significado do trabalho duro e grosso. O nome desse anime é The Dungeon of Black Company. O nome dele em japonês ou em inglês completo você encontra na descrição desse vídeo. A história começa com o protagonista tomando um banho quente. Em seguida, ele vai até uma janela e admira o clima. O Ninomiya começa a se achar melhor que as pessoas, pois diferente delas, ele já evoluiu na vida e ficou rico. Do nada, um portal aparece embaixo dele e o envia para um mundo de fantasia. O Ninomiya foi enviado para um mundo chamado Armúria. Nesse lugar, a melhor forma de se ganhar dinheiro é através da exploração de dungeons. Porém, isso não é feito por aventureiros, e sim por empresas de mineração. E por algum motivo que ainda não foi revelado, o Ninomiya está trabalhando em uma dessas empresas e as suas condições de trabalho são horríveis. Ele, que se orgulhava tanto por ter conquistado uma vida boa, agora se vê em uma situação em que é forçado a trabalhar para uma empresa chamada Raizaha. E no meio dos funcionários está o Ninomiya tomando uma bronca de um Goblin. Não só ele, mas um homem largato também está sendo chamado a atenção quando o trabalho cansativo termina e o Ninomiya estava saindo da mineradora. Ele acaba descobrindo um novo local para se explorar. O Ninomiya tem a incrível ideia de farmar uma grana nesse local. Daí, como ele é um empresário inteligente, ele resolve levar consigo um funcionário da empresa. O homem que ele escolheu para acompanhá-lo se chama Wanibi. O cara é um homem largato e parece ser fácil de manipular. O Ninomiya leva o Wanibi para um bar e após bater um papo com ele, o homem largato aceitou ajudá-lo. Assim, o protagonista foge de uma advertência dizendo ao seu superior que vai ir um pouco mais fundo na dungeon. Ao ouvir isso, o Goblin se anima, pois ele sabe que quanto mais fundo você explora, melhores são os recursos minerados. Mesmo ciente dos perigos, o Goblin permite que o Ninomiya faça isso. Assim, o Ninomiya se dirige para o local que ele havia encontrado mais cedo. Lá, ele confirma se tudo está seguro e após confirmar, eles começam a minerar nesse lugar. Daí, como felicidade pobre dura pouco, principalmente a do Ninomiya, um dragão aparece querendo devorá-lo. Nesse momento, o Ninomiya cria um plano genial para sobreviver. Primeiro, ele sacrifica o seu amigo, depois ele foge, porém ele não abandona o seu amigo. O seu objetivo era conversar com o grande dragão enquanto ele estava ocupado com seu amigo. O Ninomiya oferece ao dragão comidas humanas da melhor qualidade. Ele deseja que o dragão os proteja enquanto eles estiverem explorando os locais mais perigosos dessa dungeon. O dragão chamado Rin curte a ideia, assim ele se transforma em uma garota de cabelo rosa e passa a acompanhar o Ninomiya. Ao pensar que seria protegido por um dragão, o Ninomiya pensou que havia se dado muito bem, mas no fim ele começou a ter mais prejuízos do que lucro. O dragão pode até parecer um humano agora, mas ele continua comendo igual a um dragão. De volta à dungeon, o Ninomiya pega um cajado no chão e a Rin diz que o lugar onde esse cajado está é o banheiro dela. Isso deixa o Ninomiya e o Wanibi chocados. Ela reclama de fome, mas por sorte o homem largato e sua cauda estavam ali para acalmar a fome dela. Do nada, o Wanibi começa a ficar estranho e o causador dessa estranheza nele parece ser o cajado, que tem algum tipo de poder. Ao descobrir o poder do cajado, o Ninomiya faz algo que não nos surpreende vindo de um cara que dava risada de pessoas trabalhadoras. Ele simplesmente começa a escravizar todos os funcionários da empresa usando o cajado. Assim, o Ninomiya consegue obter lucros e conquistar um pouco da vida boa que ele tinha em seu mundo. Mesmo tendo que aguentar a garota dragão pedindo comida para ele, essa forma de se trabalhar estava valendo a pena. Enquanto o Ninomiya subia de vida, a galera que estava sendo controlada sofria. Os resultados eram bons, mas todos eles estavam quase morrendo. No dia seguinte, uma reunião acontece. O Ninomiya tenta animar a galera para a escavação. O largato tenta fazer o Ninomiya parar com essa maldade. Porém, o nosso protagonista não liga para a vida alheia e só deseja ganhar dinheiro. O orbe azul do cajado controlador de pessoas quebra no momento que o Ninomiya diz não ligar para a vida de ninguém. Assim, todos ouvem o que o Ninomiya estava falando. No fim, todos eles desceram a porrada no Ninomiya. Para finalizar o dia, a Rin ficou com fome, né? Daí ela foi lá e ficou tentando devorar o Ninomiya, começando pelo traseiro dele. No dia seguinte, o protagonista entra em um barraco lá na mineradora. Lá ele percebe que os trabalhadores não estão nem mesmo tentando esconder a raiva que sentem dele. Após o último ocorrido, ele e o Wanibi foram transferidos para a divisão de exploração. Dentro da dungeon, os dois sofrem para limpar os slimes que vivem ali. A missão deles na divisão de exploração é a de oferecer suporte para um grupo de guerreiros que trabalham limpando andares para a empresa minerar. Sem mais suportar trabalhar tanto, o Ninomiya repara que até mesmo o Wanibi está exausto. Vendo isso, o protagonista não se dá por vencido, pois ele é forte e não vai desistir tão facilmente. Segundos depois, o Wanibi resolve dar uma xeretada em baús atrás dele, e no mesmo instante ele é atacado por um monstro de tentáculos. O Ninomiya procura por algo para ajudar um amigo, mas ele surta e joga uma bolsa cheia de itens bons e ruins no baú. Assim, o pobre Wanibi foi salvo da morte. Em seguida, no escritório do chefe, a vida do Ninomiya só fica pior, pois o chefe chifrudo dele, além de colocá-lo para trabalhar no lugar do seu amigo largado, ele também desconta a bolsa que o Ninomiya destruiu e os itens que haviam dentro dela do salário dele. Inconformado com tudo aquilo, o rapaz vê uma lata de lixo em um beco e resolve pegar as sobras de lá. Chegando em casa, nada diferente é visto, apenas a garotinha dragão com fome. Assim, o Ninomiya alimenta o dragão com as sobras e, não satisfeito com somente isso, a Rin vai lá e rouba a carne que o Ninomiya estava escondendo. Como o cara não teme a morte, ele tenta pegar a carne de volta, mas ele acaba tomando uma bicuda logo em seguida. Depois, em um barzinho, o protagonista recebe alguns itens e vai para a dungeon. Lá ele se depara com um membro do grupo de guerreiros que diz estar fugindo de monstros. O guerreiro loirinho é sem noção ao ponto de mandar o Ninomiya distrair
distrair os inimigos para que ele fuja. Obviamente o protagonista não gosta da atitude do cara, só que já é tarde demais para pensar nisso, pois os monstros já estão ao lado deles. Felizmente no caminho o Ninomiya se depara com um lago verde e tem a brilhante ideia de pular dentro. Dessa forma eles conseguem escapar e ir até o barzinho. Enquanto o rapaz de cabelo amarelo explica a situação, o Ninomiya usa o telefone do lugar para pedir ajuda. Acontece que um enxame de formigas está vindo atrás deles. Em sua ligação, o Ninomiya é atendido pelo seu chefe inútil e o cara se nega a enviar reforços. As formigas vão se aproximando do lugar e o protagonista vai procurando algum item que possa ajudá-lo no estoque do barzinho. No meio dos itens, ele acaba encontrando uma caixinha misteriosa. Depois disso, a história corta para uma fila de insetos levando várias caixas dos humanos para dentro da dungeon. No meio das formigas haviam 3 impostores, que no caso são o Ninomiya e os outros 2 figurantes que estavam no barzinho. Acontece que o protagonista usou o conteúdo da caixinha para transformar todos em formigas, e infelizmente agora eles estão presos dentro da dungeon, pois os superiores trancaram tudo. Em meio aos acontecimentos, o Ninomiya descobre que as formigas podem se comunicar uma com a outra. Daí, como esse protagonista já está acostumado a manipular os outros, ele tem a incrível ideia de explorar uma pobre e cansada formiga para atingir um objetivo superior e maligno. Em uma conversa, a formiga fala sobre seu trabalho excessivo e a falta de pagamento. O Ninomiya se aproveita disso e influencia não essa formiga, mas todas as formigas da colônia a se rebelarem contra a rainha. Já na sala do trono, a formiga rainha estava insatisfeita com os resultados da sua colônia, e do nada as formigas rebeldes aparecem ali junto com o Ninomiya. O protagonista explica para a rainha o motivo por trás da rebelião. Não entendendo a revolta, a rainha tenta convencer as suas formigas, mas o Ninomiya, sabendo que ela não irá conseguir fazer isso, vai lá e tenta derrubar a rainha de sua posição. A rainha se irrita e resolve partir para a agressão. Para a tristeza da rainha, a rainha aparece cheia de fome, e sabendo que não consegue vencer o dragão, a rainha das formigas apenas decide recuar. Com fome, a rainha começa a devorar as formigas, porém o Ninomiya impede de fazer isso usando aquele bom e velho pedaço de carne. No fim, tudo se resolve com o Ninomiya ganhando respeito de todas as formigas. Nesse dia, ele conquistou até mesmo a rainha das formigas. Mais tarde, o protagonista apresenta ao anime o seu novo grupo de trabalhadores. Esse grupo foi criado com o único objetivo de conquistar e derrubar do poder a empresa exploradora. E o objetivo mais obscuro de todos é fazer o Ninomiya ficar rico de novo. Depois disso, uma nova guerreira chega a Raizaha. Seu nome é Shia e diferente dos outros guerreiros, a Shia é extremamente overpower. Enquanto ela chegava para trabalhar, o Ninomiya e os trabalhadores da dungeon estavam sendo obrigados a irem participar de uma sequência de treinamentos severos. Todos eles foram enviados para uma ilha e o primeiro desafio deles lá é enfrentar um Cerberus enorme. Quando o anime estava prestes a ser morto, um inspetor finaliza o primeiro teste e ninguém conseguiu concluí-lo. Em seguida, o cansaço bate no pessoal. Porém, o sofrimento deles não acaba por aí, pois o próximo desafio é escalar uma montanha enorme. Na subida, o Ninomiya encontra algo para comer. Quando ele estava para comer, o largatão impede ele e diz que a planta é tóxica. Em seguida, no teste mental, o protagonista se deixa levar por um segundinho e o instrutor simplesmente o ataca. Não só o Ninomiya foi atacado, mas o grupo todo, pois todos estavam vacilando. Após o teste, o Ninomiya percebe algo estranho. Todos estão começando a gostar do tratamento que estão recebendo, inclusive ele. O que ninguém ali sabe é que o porcão está fazendo uma lavagem cerebral em todos usando um disco estranho da empresa. E enquanto isso, a Rin enche o bucho dentro da dungeon. E para o Ninomiya as coisas só vão piorando, pois agora todos que foram obrigados a participar desse treinamento estão sob efeito de magia negra. E por fim, até mesmo o próprio Ninomiya perdeu para a magia. Enquanto todos os trabalhadores veneravam a diretora da empresa como uma deusa, o instrutor finalizava toda a magia negra que ele implantou nas pessoas. Com essa manipulação final, todos os funcionários vão começar a endeusar a diretora Belza. Assim, esse treinamento, entre aspas, acaba. Na hora de ir embora, todos são extorquidos pelo porco, que leva até eles algumas estátuas sem valor nenhum da diretora Belza, e como todos eles foram enfeitiçados por magia negra, obviamente eles vão comprar os pedaços de pedra por um preço absurdo e nem vão ligar pra ele. Para a sorte do nosso protagonista, alguém esbarra nele, fazendo a estátua que ele também tinha comprado cair e quebrar. Com isso, ele acaba recuperando a sua sanidade e também já aproveita para libertar o seu amigo. E eles só conseguiram se libertar por conta da plantinha venenosa de antes. Eles usaram essa planta para anular os efeitos da lavagem cerebral, pois a toxicidade dessa planta é algo que mexe com a mente. O Ninomiya também colocou essas plantas na comida dos magos, por isso eles ficaram doidos e acabaram explodindo a ilha inteira. Depois, a dupla mais braba de todas vai trabalhar em um escritório da Raizaha. Lá eles conhecem a heroína Shia, e a partir de agora, ela será responsável pelos dois. A mulher os recebe de forma bem agradável, porém violenta. E o nosso homem largato vai parar no hospital. Depois disso, ela leva o Ninomiya para conhecer o seu novo local de trabalho. A garota mostra ter uma grande admiração pela empresa, mas o Ninomiya sabe o quão podre de verdade a empresa é, e resolve abrir a boca. Ao ouvir as verdades que o protagonista diz, a Shia fica furiosa com ele, e depois ela o carrega para a dungeon. Lá ela pede para que o Ninomiya mostre suas capacidades como um guerreiro. Do nada, um monstro enorme aparece, e a Shia pede para o Ninomiya derrotar ele sozinho. A sorte do Ninomiya foi que o monstro decidiu atacar apenas a Shia. Enquanto a Shia exterminava o monstro, uma formiguinha amiga ajudou o Ninomiya a sair de perto do monstro. Quando a Shia vê que o Ninomiya está acompanhado de uma formiga, ela pergunta para ele o porquê dele não ter matado o monstro. O protagonista acaba dando uma desculpa que não a convence, assim a maluca começa a acreditar que o Ninomiya é um monstro. E quando ela parte para a agressão, o Ninomiya grita para Rin que é a hora do almoço. Assim a garota dragão aparece e a heroína golpeia ela
com a espada. Nesse momento, a Rin se irrita, assume sua forma adulta e dá um socão na garota de cabelo azul que sai voando. Depois disso, o Ninomiya amarra a Shia e mesmo amarrada, a mulher não para de reclamar. Do nada, o último integrante da companhia obscura que eles criaram chega. Ao ver a Shia amarrada, o Onibi fica com medo, mas o Ninomiya diz ter um plano em mente. Usando a câmera que ele pediu para o Onibi trazer, o Ninomiya tira uma foto de todos juntos com a Shia. Assim, ele usa essa foto para ameaçar a famosa heroína da empresa. Caso ela fale alguma coisa sobre eles irão estragar a vida dela espalhando essa imagem. Com isso, agora a Shia também passa a fazer parte da companhia obscura que eles criaram. Em outra noite, o Ninomiya é seguido por um grupo de pessoas que o encurralam em um beco. Sem ter para onde fugir, o protagonista acaba sendo pressionado a pagar a dívida de 5 milhões que ele tem com a empresa. Como ele não tem grana, a Demonete loira dá apenas alguns dias para que ele consiga essa grana. Nessa mesma noite, a Shia teve um pesadelo com seu pai, porém isso não tira o seu ânimo de trabalhar, diferente do Ninomiya que está desanimado por causa da dívida. Dentro da dungeon, a heroína obriga o Ninomiya e o Onibi a lidarem com inúmeros monstros. O protagonista até tenta lutar, mas ele acaba tendo que ser salvo pelo seu amigo largado. A Shia diz que dá pra ganhar um dinheiro fazendo isso. Curioso, o Ninomiya pergunta o valor daquele chifre de lobo. A resposta que ele tem não é nada boa, pois o valor do item é medíocre comparado à quantia que ele deve. Do nada, o Ninomiya percebe que a cauda do Onibi cresce em apenas um dia. Ao descobrir isso, o Ninomiya acaba tendo uma grande ideia para ganhar dinheiro. Enquanto isso, uma reunião vai acontecendo na sede da empresa. Lá, a gente descobre que a diretora sabe que alguém está criando problemas na empresa. Como ela vai resolver isso? Bom, ela não sabe. O que ela pode falar para deixar todos felizes é que ela se importa apenas com o faturamento da empresa e nada mais além disso. Nesse momento, ela expõe para todos que ela é uma vilã. Durante essa reunião, a Rin visitava algo que pode vir a ser um perigo no futuro. Em meio a todos esses acontecimentos, o Ninomiya coloca sua ideia em prática. A ideia do protagonista foi a de montar uma fazendinha de monstros. Como os monstros podem se regenerar em 3 dias, o Ninomiya decidiu prender todos ali usando o medo que eles têm da Rin. Graças a esse medo que eles têm do dragão, os monstros acabam ficando mansos. Graças a essa ideia, o Ninomiya já faturou o suficiente para pagar a metade da sua dívida. A heroína Shia diz que não acha certo fazer isso com os monstros e tenta falar com o Ninomiya. Ela queria falar que o certo é matar os monstros, expurgá-los e exterminá-los. Do nada, um tremor acontece, a Shia cai e o Ninomiya pula para tentar salvá-la. No fim, quem acabou sendo salvo foi ele. Lá onde eles caíram, vários monstros aparecem e a Shia foi obrigada a lidar com tudo sozinha. O Ninomiya pergunta se ela tem algum item de teleporte. Apesar de possuir um, ela acha inútil usar um item tão raro nesse momento. Do nada, um monstro sinistro aparece, atacando e ferindo a heroína no ombro. Ela rapidamente percebe que a criatura está atrás dela e manda o protagonista não se mexer. Depois o bicho lança uma sequência de raio laser e ela consegue se defender usando uma barreira mágica seguido de um salto e cortando 2 tentáculos da criatura que acabam se regenerando rapidamente. Ao ver que o monstro é forte, a Shia começa a acreditar que esse monstro se trata de um Majin. No meio do combate, a Shia acaba tomando um golpe e sai voando para longe. O Ninomiya ajuda ela e eles se escondem. A Shia, sabendo que o seu dever é lutar contra o Majin, mesmo ele sendo muito mais forte que ela pretende lutar e não desistir. Porém, o Ninomiya quer usar o item de teleporte para sair dali. Infelizmente, o item só pode levar uma pessoa em segurança. Assim, ela decide dar o item para o protagonista se salvar sozinho. Porém, o cara obviamente não aceita isso. Do nada, o Ninomiya pega o item e arremessa na criatura. Assim, o Majin acaba aparecendo do lado de fora da dungeon. Dentro da dungeon, o Ninomiya sabe muito bem que o monstro vai voltar, porque ele quer a Shia. E conforme o monstro toca o terror do lado de fora, a diretora fica furiosa, pois ela sabe que alguém enviou esse monstro até ali, mas quem foi? Ela não sabe. Na dungeon, o Ninomiya vai planejando algo e a criatura vai avançando. Com todos reunidos, o plano do protagonista se inicia. Primeiro, eles prendem o Majin em um buraco e tentam segurar ele com cimento. A Shia lança uma rajada de vento para tentar selar a massa, mas a criatura é forte demais e acaba se desprendendo. O Ninomiya coloca o seu próximo plano em prática. Dessa vez, usando a heroína de isca, ele atrai o monstro para um grande buraco com líquido inflamável e em seguida incendeia o bicho. Mesmo sendo queimado vivo, o monstro resiste e dispara com seu poder. Depois de todo o esforço, a Shia deseja peitar o monstro no X1, mas o protagonista insiste para ela parar com isso. A Shia não entende o porquê da insistência do Ninomiya, e então o nosso protagonista vai lá e pergunta sobre o pai dela. Acontece que o Ninomiya verificou o passado da garota. Com isso, ele descobriu que ela só age assim por conta do seu pai, que lhe causou muitos problemas por suas atitudes como guerreiro. Ao ouvir isso, a Shia se irrita, mas o Ninomiya muda o foco dela, apalpando seu busto e apanhando logo em seguida. Quando ela se acalma, o Ninomiya resolve ensinar algo de bom para a Shia. Ele mostra para a garota que ela não precisa agir somente pelo bem da empresa ou por conta do pai dela. Ele diz que na verdade ela deve agir por si mesma. Com as palavras do Ninomiya, a garota acaba abrindo seus olhos. Depois disso, o protagonista arremessa um item mágico no teto. Com isso, um monte de pedras cai em cima do Majin. A Shia fica extremamente motivada e aproveita a guarda baixa do monstro para acertar um golpe bem poderoso nele. No fim, o Majin ainda se levanta, e quando tudo parecia estar acabado, a Rin aparece salvando o protagonista mais uma vez. E depois a garota dragão vai lá e come a cabeça do Majin. Finalmente, o monstro parou de atacá-lo. Após chegar, a Rin comenta algo sobre o Majin ainda estar incompleto, e o Ninomiya não entende muito bem o que ela quis dizer. Do nada, um portal aparece, e o Ninomiya e a menina dragão acabam sendo levados para algum outro lugar. A continuação desse vídeo fica para a parte 2.